Ei, Úrsula, tudo bem? Bem-vinda, então, para a gente analisar uma matriz de bordado que a gente bordou sua, que você me mandou lá pela plataforma de estudos da eBordados Academy, tá? Eu, sinceramente, gostei demais. Você está me surpreendendo a cada dia mais, tá? Eu estou gostando muito das suas matrizes. Nível profissional em poucos meses. Parabéns. Muito bom, fico muito orgulhoso. Alunos assim, qualquer tipo de aluno me orgulha, sinceramente, quando a gente vive esse propósito de mudar, né, mudar uma comunidade, independente de quem está aprendendo, para quem está já formando, quem está profissional, a gente olha com o mesmo amor, né, com os mesmos olhos, com o mesmo sentimento. É claro que a gente acaba externando mais as pessoas que já são profissionais, porque você fala, caraca, é o resultado, né? É o resultado. Então a gente acaba falando um pouco mais, nossa, parabéns e tudo, mas não quer dizer que a gente está menosprezando ou dando menos valor para aquele que está começando. Muito pelo contrário, não, não, não. A gente trata todo mundo igual, mas eu não posso deixar de elogiar o seu resultado. Então, é por isso que eu estou parabenizando pelo resultado, tá? Porque a gente sabe que a partir do resultado, a gente sabe que teve dedicação, que teve dedicação de vários fatores, né? De tempo, dedicação de inspiração, de raciocínio, enfim, de tudo, né? Você realmente abriu mão de muita coisa para estar ali, aprendendo, estudando, aprendendo as aulas, pedindo ajuda. E aqui está o resultado. O resultado é exatamente essa qualidade que a gente está vendo aqui. Vamos lá analisar esse bordado. Deu um defeitinho aqui, tá, Úrsula? Mas não foi a matriz. Já conferi, a matriz está certinha, não tem esse detalhezinho não. Isso aqui possivelmente foi na máquina, na hora de bordar, de repente a linha arrebentou e alguma coisa assim, o operador acabou não voltando os pontos na máquina e ficou esse detalhezinho aqui, tá? Mas a gente acabou não bordando de novo, que é uma coisinha bem imperceptível e eu sempre gosto de comentar, né? Quando é defeito da matriz, eu vou falar, olha, se isso aqui ficou em defeito, tal, a gente olha na matriz, mas não foi o caso, beleza? Eu gostei, você trabalhou com pontos leves, né, com espaçamento aí, eu acredito que em torno de 0,80 aproximadamente, então trouxe leveza para o bordado, ficou um bordado muito suave ao toque. A gente tem sim algumas sobreposições de ponto que eu posso estar te recomendando alguns cuidados por uma questão de lavanderia, tá? Principalmente nessa parte aqui, ó, tá vendo? Estou passando com a pontinha de tesoura. Não estou dizendo que está errado, mas é um ponto de insegurança, tá? Que a gente tem na programação de bordado, nesse caso aqui, porque a gente tem uma densidade baixa, a gente tem uma baixa densidade, ou seja, tem um espaçamento alto na aplicação desse ponto cheio aqui, desse coração, e aí ele fica suscetível a problema, tá? Suscetível. Teve inclusive, acho que inclusive quando você se matriculou na sua turma, logo assim que vocês iniciaram as aulas, teve uma ocasião que eu estava no shopping, isso eu não coloquei publicamente nas minhas redes sociais, não. Eu coloquei só na comunidade dos alunos, né? Lá do Wilcom Experience. E aí eu estava no shopping, eu sempre fico ali namorando os bordados, aí teve uma ocasião que eu vi um bordado que ele estava com uma situação dessa. Ou seja, a pessoa que fez a programação daquele produto, daquele bordado, que foi para um produto na loja, estava na vitrine de uma loja de roupas, e eu estava observando, acho que era até uma pelúcia, se não me engano. E o bordado ele estava com esse mesmo aspecto aqui, ou seja, com o ponto cheio, porém com uma densidade insuficiente, uma densidade baixa, igual está aqui. E qual o problema? Talvez uma criança foi lá, futucou, igual eu estou fazendo aqui com a tesoura, e nem foi para lavanderia, nem foi caso de lavar, igual o meu medo maior não, tá? Porque quando isso aqui vai para roupa, a lavanderia, pô, vai lavar a peça. Então vai friccionar ali com outras roupas, de repente o botão de uma peça vai pegar aqui, enfim, uma série de hipóteses pode acontecer. Mas, então, nessa ocasião, alguém foi lá, futucou no bordado, possivelmente, ou de repente já saiu da indústria assim, eu sei que arrebentou um fiozinho. E a gente sabe que o ponto cheio ele tem início e fim, ou seja, o bordado ele começa a bordar num ponto, então ali onde começa aquele objeto a ser bordado, a máquina, a gente configura o Wilcom, né, para dar aquele nozinho, para amarrar o ponto, igual no bordado à mão, onde a pessoa vai lá, começa a bordar, antes de começar o bordado, amarra, dá um nozinho para a linha não sair, depois borda, quando terminou, vai lá e amarra de novo. O Wilcom, por sua vez, tem essa mesma característica. Você já deve ter visto isso, obviamente, lá nas aulas de conectores, né, onde eu falo sobre a parte de conectores em si. Eu mostro como regular, como mudar, como tirar conectores, como travar melhor, enfim. Lá tem toda essa parte. Mas, voltando aqui, então, quando a gente não cuida, né, desses detalhezinhos da amarração, né, do ponto inicial, ponto final, ele começa de um extremo, o objeto, e termina do outro extremo.
né? Começa do extremo de um objeto e termina do outro lado. Só que o meio não tem nó. O meio ele tem simplesmente uma costura em zigue-zague, que é o que está aqui. Ou seja, ele bate em coluna, ele postura um ponto aqui e vai nessa posição. Não tem nó, não pode, porque senão imagina, toda a vida a máquina ficar dando nó. A única coisa que segura esse ponto é a linha da bobina. O trabalho da linha da bobina faz isso. A máquina lança a linha superior, a lançadeira da máquina de bordar, por sua vez, faz aquele laço, faz aquele giro, lança, segura a linha e amarra. Ela faz um laço embaixo, ela não amarra, não dá um nó. Ela só dá um laço e a máquina trabalha nesse sentido. Ou seja, a linha a lançadeira jogando a linha de bobina, segurando a linha superior, amarrando e fazendo um laço embaixo. Né? Exatamente isso que você vai observar quando você analisa um verso de um bordado. Principalmente o zigue-zague, por exemplo, ou o ponto cheio, que é o que você usou aqui. Qual o problema disso? Aí voltando, fiz toda essa viagem para você entender. Quando você faz isso aqui e coloca um espaçamento alto, se um fio desse aqui romper, você perdeu todo o objeto. É o caso lá do bordado que eu fotografei e coloquei lá na comunidade dos alunos, que aquele um fiozinho resultou no dano de todo o objeto que tinha sido bordado com ponto cheio. Porque naquela posição do objeto não tinha nó, porque o ponto cheio não tem nó no meio durante o curso do ponto. Ele só tem no início ou no final do objeto. E aí a desvantagem e o receio de trabalhar com pontos cheios leves, alongados assim, se dá justamente por esse aspecto, tá? Então é por isso que você vê bonés bordados com EVA, com relevo 3D, com uma carga de pontos exageradíssimas, tá? E o que é correto, inclusive, porque não tem chance daquilo ali soltar dali, porque está tão denso, tem tanto ponto, que você não consegue fazer isso aqui, ó, a linha nunca está solta. E são objetos muitas vezes até mais largos do que esse, só que com uma densidade de pontos descomunal. Primeiro que tem o EVA por baixo, para poder dar volume, você tem que carregar ponto mesmo. E claro, com regulagem da máquina, com uma série de ajustes para você fazer aquele efeito. Mas é um ponto bem denso e ele não se solta. Só que aqui é diferente, porque ele está frouxo. Então se arrebentar um fio desse, já era, você perde o objeto. Mas enfim, só para você ter esse cuidado, não quer dizer que o desenho está errado, mas é uma hipótese, tá? Pode acontecer, se for, vou bordar isso aqui numa peça que vai ser numa camisa infantil, alguma coisa do tipo. É um produto que vai muito na lavanderia, é um produto que, enfim, vai usar bastante produto batidão, igual uniforme de pátio, por exemplo. Não estou dizendo que é o caso aqui, mas uniforme de pátio de indústria, que, indústria, o cara lá peão, pegando peso, pegando frigorífico, pegando carne pesada nas costas, com sangue descendo na roupa, aí vai ter que lavar aquilo ali constantemente. Então, e a lavanderia pesada, usa produto químico, sabe? Então, dependendo do bordado, não é o caso desse, obviamente, né? Mas dependendo do bordado, se tiver uma situação onde aplica o ponto cheio com essa mesma regra, com esse mesmo espaçamento, com esse mesmo, vai dar ruim, tá? Então é só mesmo é uma visão geral, não é sobre esse desenho em si, mas é uma visão geral sobre esse aspecto aqui, só para você ter esse cuidado. No geral, ficou legal. Aqui a gente consegue perceber, e ficou interessante nesse efeito que você trabalhou aqui, um espaçamento, aqui ficou mais espaçado, dá para perceber aqui um aspecto de degradê. Eu gosto disso porque fica meio que tridimensional. A gente olha o elemento, a gente consegue perceber o cubo, né? Ou seja, aquele formato daquele objeto em forma de coluna ali, com transparência de um lado e do outro um pouco mais de preenchimento. Eu acho legal essa cultura que você trabalhou aqui no preenchimento, né? Usando degradê, acho que ficou muito bom. Ficou legal demais. A sombra aqui também a gente pode perceber que ficou mais fechado. Aqui ele abre, depois ele fecha de novo. Isso aqui é o recurso de degradê que você colocou, tem uma ferramenta para ajudar a fazer isso aqui, ficou show, muito bem aplicado por sinal, e aí ficou muito bacana o desenho, tá? Ficou bom demais. Aqui tem um ponto cheio aqui, esses elementos aqui coloridos, saindo para cima, aqui ele deu uma sobreposição aqui, mas tá tudo certo, porque como ele é leve, não tem problema você fazer essa sobreposição de pontos, porque os objetos, eles estão literalmente fazendo isso aqui, entre eles, né? Então não tem nada de errado com relação a isso não, tá certinho, tá? Ficou bonito, inclusive mostrando um através do outro, dá esse efeito aí de uma coisa bem futurista, uma coisa bem holográfica, né? Mais ou menos me parece ser isso. Questão de iluminação, né? Como se os objetos estivessem saindo do celular ou do videogamezinho ali, de mão, e aí isso fosse um efeito de fecho de luz, né? Alguma coisa nesse sentido, e realmente deu esse aspecto. Tá de parabéns, Úrsula. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos lá para o computador para a gente analisar essa matriz, para ver se a gente encontra mais algum ponto de
desencontro ali de segurança ou com relação ao aspecto da qualidade que a gente pode estar recomendando para melhorar. Uma coisa que eu observei aqui também, e aí eu já vou te falar lá no Wilcom por que isso aconteceu. Tá vendo que trabalhou o ponto cheio aqui e da mesma forma que a gente tem um espaçamento maior, porém aqui a gente não teve contorno em volta. Aqui você trabalhou com contorno e parece que um contorno em corrido triplo, inclusive. E aí a realização desse contorno em corrido triplo, por sua vez a agulha bateu por entre os pontos do objeto em ponto cheio e ele criou esse buraquinho, normal, que acontece mesmo, né? Característica, ponto cheio, com espaçamento alto, com uma largura de coluna de ponto cheio grande, com um corrido triplo passando, costurando em cima várias vezes, vai acontecer isso aqui, é normal. Para tirar isso aqui, tem que aumentar a carga de ponto, aumentar a densidade. Ou mudar para tatame, ou colocar a divisão automática também no ponto cheio. Resolve, tá? Porque toda vez que for mexendo aqui, ó, o ponto vai ficar sambando igual está aqui. Nesse do meio, nem tanto, porque você colocou a divisão automática. Então, ele dá uma travada porque ele estruturou com novos pontos no meio do objeto. Tá? Vamos lá para o Wilcom para a gente terminar essa análise lá. Vamos lá. Bom, Úrsula, estamos aqui no computador, diante aqui do software Wilcom Embroidery Studio para a gente analisar, conhecer a programação daquele bordado ali que a gente estava namorando. Shift R para a gente ver o percurso que você usou, ou seja, qual a lógica de programação que você usou para fazer esse bordado. Vamos ver aqui, vamos acelerar um pouco mais para não ficar tão demorado o percorrer dele aqui no software. Eu vi que você colocou alguns objetos aqui em branco. Eu estou entendendo que você colocou esses objetos para travar o tecido, uma vez que é ponto cheio, então a gente acaba não colocando muito suporte, por ter usado o traponto também, a gente acaba abrindo mão da compensação de repuxo. Então eu entendo que você colocou essas linhas para travar o tecido, e não tem nada de errado com isso. Inclusive funcionou, porque a gente olhou o bordado na mão lá e a gente não teve nenhum tipo de desencaixe, então não quer dizer que é problema não. O único problema, vamos chamar de problema? Talvez sim, talvez não. Mas o único fato, não é problema, mas o único fato que aconteceu, no caso desses objetos iniciais aqui para travar e tudo mais, foi que você usou uma cor de linha a mais, pelo que parece, né? Ou estou enganado? Na verdade não, você usou a mesma cor branca que inclusive já foi usada para fazer a tela. Então não, esquece o que eu falei, não está errado não. Usou da forma adequada, fez uso da primeira cor para fazer esses elementos para travar. Ficou da hora. Beleza, a parte da estrelinha que eu estava te falando é isso aqui, ó. Eu vou exibir só esse grupo de objetos aqui, ó. Vamos selecionar só esse grupinho aqui e vou mandar exibir só eles. Pronto, ficou uns objetos em verde aqui, mas enfim, não quero ver esse objeto em verde não, vou ocultar. Esse aqui também não, vou ocultar. Beleza, só quero a estrelinha. Esses objetos aqui em ponto cheio, também não quero ver eles não, vamos ocultar aqui também. Tá, aqui o que aconteceu, ó. Tá vendo? Você trabalhou o corrido triplo com 5 repetições e você permitiu que ele bordasse exatamente no ponto cheio. Então, essa costura aqui, tá vendo? Esse pontinho foi o suficiente para fazer com que a agulha costurasse aqui. E claro, devido à própria espessura da agulha que vai entrar por entre os pontos que já foram bordados do objeto aqui representado na cor amarela, ele vai abrir um buraco. Por quê? Isso aqui não tem densidade suficiente para fazer com que esse ponto volte para o lugar. Então ele vai ficar aberto. É literalmente por isso. Quer mudar isso? Procura mudar a posição desse objeto, tá? Claro, aí teria que mudar o formato da estrela para que isso aqui ficasse aqui, ó. Não costurasse dentro do ponto cheio, tá? Costurasse exatamente assim, ó. Seria uma forma de resolver esse problema, tá? Colocar, ainda mais que aqui, você trabalhando com corrido triplo, com 5 repetições, você pode ficar tranquila que ele não vai desencaixar o preenchimento do contorno, não. Tá? Mas seria alguma coisa nesse sentido, tá? Deixar o pesponto do corrido triplo costurar fora, tá vendo? Costurar fora do ponto cheio. Exatamente assim. Pode ser mais coladinho aqui, não precisa ser tão longe, mas pode ser nessa posição aqui, ó. Se colocar ele para bordar dentro, a agulha vai fazer o trabalho, vai estragar, né? Vai fazer todo o trabalho ali que a gente estava observando, de fazer o ponto cheio ficar com aquela deficiência. E a deficiência, claro, se dá também por conta igual eu falei, do espaçamento do ponto cheio. Se a gente diminuir esse espaçamento aqui para 36, 38, isso aconteceria possivelmente seria mais difícil isso acontecer, vamos dizer assim. Não vou garantir porque
tem que analisar o tecido, tem que analisar a regulagem do ponto na máquina, mas chance de não acontecer é enorme, tá? Mesma coisa nesse ponto cheio desse coração aqui que eu falei, quando passa aqui o dedo, ele fica com aspecto de que se romper um fio desse já era, tá? E não tem o que fazer no Wilcon para resolver isso, que isso aqui é máquina. Se romper um fiozinho desse aqui, ele vai desmanchar o bordado todinho, porque ele está sendo amarrado só onde ele inicia, né? O nó dele, no caso, está sendo aqui, ó. Tá dando um nozinho aqui, 2, 3 nozinhos aqui, e o outro aqui embaixo para finalizar. Então, um abre a costura do objeto, o outro fecha. Ambos vai dar um nozinho. Deixa eu ver aqui, nos conectores, qual a quantidade de nó. Você colocou número de nós, 2 nozinhos. Então, ele vai fazer um nó, 2 costuras de nó, ele vai fazer 2 costuras para 2 nozinhos, basicamente 2 pontos, né? 1, 2, 3 e 4 para amarrar os nozinhos, que são 2 nesse caso, para poder começar o bordado e 2 para finalizar, tá? Mas durante o meio do percurso do bordado não tem esse nó, é só um laço mesmo que a linha de bordar tem junto à linha da bobina. Então, se cortar um, já era. Então, para resolver isso, não tem jeito. Ou é aumentar aqui a densidade, diminuindo o espaçamento, talvez em torno de 0,38, ou você diminui o valor de divisão programada, aliás, da divisão automática, desculpa, para valores menores. E aí, claro, vai criar um dentezinho aqui, porém, assim como aconteceu com esse objeto aqui, ó, que você criou um dentezinho no meio, ele vai dar um travamento maior para esse objeto, fazendo com que ele seja mais difícil de romper o fio, porque ele vai ficar menos exposto, ele vai ficar menos maleável ali de acordo com a manipulação da peça já bordada, tá? Mas é como eu falei, é só mesmo uma observação para você ficar ligado aí, agregar nos seus conhecimentos aí sobre esse aspecto também, porque pode acontecer, e aí caso venha acontecer, não necessariamente com esse bordado, mas outro, você vai saber exatamente o que se passou, tá? E é bem isso. Deixa eu ver aqui a estrutura que você usou, deixa eu só a título de conhecimento, não observo mais, por enquanto não observei mais nenhum problema no bordado não, né? Você usou o espaçamento 0,80, como eu imaginei. Eu gostei da sua atitude aqui, inclusive eu ia recomendar isso quando eu olhei o bordado, eu falei, não, ela foi esperta, ela já deve ter usado. E de fato você usou, encurtar o comprimento do ponto, que naturalmente a gente trabalha com 4 de comprimento do ponto tatame, né? Comprimento do ponto tatame. Geralmente a gente trabalha com 4 por padrão que o Wilcon oferece. Mas, numa questão dessa, onde você está trabalhando com pontos leves, é interessante trabalhar com 3.6. Eu gosto dessa pegada. Por quê? Porque as linhas, né? E aí eu não sei se você usou esse raciocínio, caso não tenha usado, você vai entender por que eu gosto. Aqui, ó, a distância entre o ponto é exatamente isso aqui. Se você trabalha com 4, você alonga essa distância. Vamos trabalhar com 6, na hipótese de trabalhar com 6. O que acontece? A distância entre um ponto e outro, no tatame, é de 6 milímetros. Logo, no meio não tem ponto, ou seja, no meio fica frouxo. Quando fica frouxo, a máquina, naturalmente, ela deixa a linha um pouco mais abaulada em cima. E aí, como ela está solta, ela embodoca. Então, fica uma torcida para cima da outra. E o que a gente faz para resolver isso? É exatamente o que você fez. Diminui o tamanho do comprimento do ponto, fazendo com que tenhamos menos distância entre os pontos, fazendo o ponto ficar mais plano, mais baixo, mais junto ao tecido. E aí o desenho, o aspecto entre os pontos é preservado, ou seja, a espessura do espaço interno entre os pontos é preservado, dando esse mesmo aspecto visual que a gente tem no Wilcon, ou seja, um aspecto de pontos leves realmente bem feito, tá? Não sei se você fez isso já sabendo, mas tá aí o motivo pelo qual eu apreciei o fato de você ter diminuído o comprimento aqui do tatame, o comprimento dos pontos do tatame. E, pelo que parece, você fez em todos os objetos, porque eu consigo observar isso na hora que eu vejo o bordado. Tá? Se está com uma distância padrão, o ponto fica meio frouxo, aí embodoca, né? Você não consegue ver ali, o espaçamento não fica uniforme, né? Já quando você diminui esse valor, se diminuir mais, fica ainda mais perfeito, só que aí aumenta muito a quantidade de pontos do desenho, leva mais tempo para o desenho ser abordado na máquina, abre precedente para aumentar o desencaixe dos objetos, porque a máquina fica mais tempo bordando, e aí tem que levar em consideração que esses objetos não têm ponto suporte tatame, que seria o adequado para o ponto tatame, porque é pontos leves. Se colocar ponto suporte tatame aqui, ele vai ser exibido por entre os pontos, porque os pontos estão trabalhando com a característica do Quick Stitch, que é aquele pontos leves, onde mostra o fundo do tecido, que é a característica dele. Então, enfim, várias coisas, né? Várias coisas que precisam ser observadas.
Mas, enfim, Úrsula, tá de parabéns, o bordado ficou show de bola. Vim pro computador só para confirmar se tudo que eu vi lá era isso mesmo, e de fato tá de parabéns. Espero ter ajudado da medida do possível, porque realmente não tinha muito o que recomendar nesse caso aqui. Beleza? Então espero que você tenha gostado e a gente se vê numa próxima análise. Tchau, tchau. Nessa aula eu utilizei o melhor software de programação de bordados do mundo, que é o Wilcon Embroidery Studio. E se você ficou interessado em aprender mais sobre programação de bordados, vai lá no site da eBordados e coloca o seu e-mail na lista de espera, pois em breve eu abrirei uma nova turma do nosso curso de programação de bordados, o Wilcon Experience. E para você assistir mais vídeos como esse, é importante você se inscrever no canal da eBordados e também ativar o sininho para sempre que eu publicar um vídeo novo, você ser notificado. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!